Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre ângulos. Isso mesmo, a nossa segunda, né? Nós já temos uma outra aula de ângulos no nosso canal, uma aula mais conceitual, onde trazemos vários conceitos sobre os ângulos. Essa é uma aula que nós iremos nos deter mais em exercícios. Então, se você não tem um amplo conhecimento, né, sobre o conteúdo de ângulos, eu aconselho que você vá assistir a primeira aula antes de vir assistir essa. O link eu irei deixar nos comentários. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal e dá aquele like no nosso vídeo. Então vamos lá. Para começar a nossa aula, eu queria falar de dois conceitos que eu esqueci na última aula, né? Que é o seguinte. Veja aqui, ó. Aqui nós temos um ângulo que nós denominamos de ângulo reto, né? Quem assistiu a primeira aula lembra disso, né? Nós temos um ângulo reto que tem medida 90 graus, certo? E eu quero que você observe algumas coisinhas que eu irei fazer nesse ângulo. Veja, eu vou animar aqui, ó, e veja, acabou surgindo dois ângulos. Se vocês pararem para perceber aí, né, esses dois ângulos juntos aqui, eles continuam formando um ângulo reto. Veja, se eu somar aqui 74 mais 16, ele irá dar 90, certo? Eu vou animar mais um pouquinho, ó. Pronto. Veja. Novamente, esses dois ângulos aqui juntos, eles ainda formam um ângulo reto. A soma deles dá 90. Vamos pegar mais um. Agora eu coloquei aqui, ó, o ângulo de 45. Veja, deu 45 nos dois casos, né? A gente viu na última aula, né, que essa reta aqui, né, que divide o ângulo todo ao meio, ela se chama de bissetriz. É isso aí mesmo. Chama-se de bissetriz, né? Divide o ângulo ao meio. E novamente esses dois ângulos aqui juntos, eles dão 90 graus. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? Simples, né? Esses ângulos, né, que a soma aqui juntos, eles formam um ângulo, né, de 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Ponto. Esses ângulos que juntos eles dão um ângulo de 90 graus, eles são ângulos complementares. Veja, ó, se pegar mais ângulos aqui, ó, por exemplo, 68 e 22, né, se eu juntar os dois, vai dar um ângulo de 90. Também são complementares, né? Todos esses pares de ângulos que eu estou mostrando aqui, ó, são ângulos complementares, certo? Basta ver aí. Ok, gente? E agora, galerinha, perceba, né? Agora eu coloquei aqui um ângulo, né? Qual o nome dele, que eu não lembro da última aula? É um ângulo raso, né? Esse é o ângulo raso, né? Por quê? Que a medida dele é de 180 graus, né? Da mesma forma que eu fiz no outro, né? Eu também fiz uma animaçãozinha aqui para nós, ó. Veja, eu vou, ó, também trabalhar com pares de ângulos. E veja, esses pares de ângulos juntos, né? Eles formam esse ângulo raso, né? Esse ângulo de meia volta, né? Também chamado. Veja, se eu junto 130 com 50 vai dar 180, né? Se eu pegar aqui, ó, 85 e 95, juntar, dará 180. Novamente, agora eu tracei o que? Uma bissetriz, né, que divide o ângulo ao meio. Esses dois ângulos continuam dando 180. Veja esses pares de ângulos, gente, que juntos formados compõem um ângulo raso, né, que somados dão um ângulo raso, nós denominamos de ângulos suplementares. Então, por exemplo, 48 e 132, eles são suplementares. Por quê? Porque juntos eles formam um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, um ângulo de meia volta, como queiramos chamar. Ponto, gente. Muito simples, esses dois conceitos. Lembrar, ângulos complementares juntos dão 90 graus. Ângulos suplementares juntos dão 180 graus. Vamos para as questões. Então, gente, nosso primeiro problema é esse daí, ó, né? Ele traz vários ângulos aqui, né? Podemos listar aqui, por exemplo, o ângulo D, O, E, ângulo C, O, D, o ângulo C, O, E, e assim sucessivamente. E olha o que é que ele fala aqui, ó. Nessa figura nós temos MAOC igual a 45 graus. Daniel, o que é isso? Ó, esse MAOC só está querendo dizer o seguinte, ó, a medida de AOC é 45 graus, certo? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, AOC, tudo isso daqui, certo? Tudo isso, né? Onde tem esses dois xizinhos aqui, ele mede 45 graus. E ele diz assim, ó, COD, esse símbolozinho, DOE. O que é que ele está querendo dizer? Que o ângulo COD, quem é COD? Esse daqui, ó, COD, né? Essa partezinha aqui, ó. Ele é congruente a DOE. O que é congruente, minha gente? Quem trabalhou na última aula, lembre,
dois ângulos são congruentes, né? No caso aqui o COD e o DOE, quando suas medidas são iguais. Ponto, não é? Então veja, como esse ângulo aqui é igual a esse, nós podemos dizer que a reta OD, né, essa semi-reta, desculpa, OD, ela se chama de bissetriz, né? Por quê? Porque esse ângulo é igual a esse, é congruente a esse, certo? A mesma coisa aqui, ó, OB também é bissetriz. Por quê? Porque esse ângulozinho aqui é igual a esse, né? São congruentes, ok, gente? Então a primeira coisa que ele pede, o valor de x. Ah, Daniel, como é que a gente descobre? Muito simples. Por quê? Ó? Porque, veja, ele disse que tudo isso daqui, ó, tudo isso é 45 graus, né? Então, 45. Então, se eu juntar x e x, nós teremos 45 graus, ok? Ou seja, 2 vezes x, né, igual a 45. O 2 está multiplicando, então ele vai dividindo. Então nós teremos x igual a 45 dividido por 2. Ou seja, o x vai equivaler a 22,5 graus. Nem precisava, gente, nós fazermos esse cálculo todo. Porque a gente não falou que OB é uma bissetriz, divide o ângulo ao meio, né? Ou seja, dividir o ângulo de 45 ao meio, bastava a gente fazer direto, né? 45 para 2, nós iremos descobrir 22,5. Ok, gente? Facinho, né? Próximo, ele quer a medida de AOD. Ou seja, agora ele quer o ângulo grandão, não é? Veja, eu já tenho AOC, não é? Que é 45. O que é que falta para descobrir AOD? Falta descobrir, né? COD, né? Que é esse pedacinho de cá. E esse pedacinho de cá corresponde a quanto? A 3x menos 12,5. Ou seja, COD é igual a 3 vezes o x, que é 22,5, menos 12,5. Veja, efetuando essa multiplicação aqui, dará 67,5, né? Menos 12,5. E 67,5 menos 12,5 dará 55 graus, né? Ou seja, a medida de COD é de 55 graus. E aí, gente, acabou a letra B? Não, né? Porque ele quer AOD, né? Nós descobrimos COD, né? Muita gente faz isso daqui, né? Já pula para a letra C. Vamos com calma, meu povo, vamos com calma. Então, se eu quero AOD, basta juntar quem? O 45, né? Que equivale a AOC, com os 55, que equivale a COD. Ou seja, AOD, ele é a mesma coisa que AOC mais COD. Ou seja, equivale a 45 graus mais 55 graus. Isso é facinho de nós vermos, né, gente? Dará 100 graus. Ponto. E a última pergunta é a medida de DOE. Veja, COD, né, 55 graus, e COD, né, congruente, ou seja, igual a DOE, quanto equivale a DOE? DOE equivale a 55 graus, que é a mesma medida do ângulo COD. Muito fácil, gente, muito simples, não é? O nosso próximo probleminha, gente, nós temos aqui A, B, C, D, né, um bocado de coisa. E ele traz assim, ó, nesta figura, o que é isso aqui mesmo que eu já esqueci? Vamos lembrar? É a medida do ângulo AOB, né? Ou seja, a medida de AOB equivale a 30 graus. E a medida, né, de BOC equivale a 70. Ele fala o seguinte, ó, a semi-reta, né, esse símbolozinho aqui em cima significa semi-reta OM, ok, gente? É bissetriz de AOB. Ou seja, o que isso quer dizer? Que essa semi-reta está dividindo o ângulo AOB ao meio. Ou seja, se AOB equivale a 30, então, se ele divide ao meio, cada pedacinho desse aqui vai equivaler a quanto? A 30 dividido por
2, que é exatamente 15. Ou seja, esse lado aqui vai valer 15 graus, esse lado aqui vai valer 15 graus. E ele também disse que a semi-reta ON é bissetriz de BOC, ou seja, faz a mesma coisa. Se BOC é 70 graus, ele vai dividir esse ângulo aqui, BOC, ao meio, né? Qual a metade de 70? Metade de 70 é 35, né? Ou seja, esse pedacinho aqui vai valer 35 e esse outro pedacinho aqui vai valer 35 graus. Ponto. Aí vamos ver o que ele pede nas alternativas. Letra A, né, para calcular a medida de AOC. Veja, AOC é o ângulo todinho, ou seja, basta eu juntar tudo aqui, né? Ou seja, juntar 70 graus, né, daqui, que é o todo, mais 30, ou seja, 70 mais 30, isso dará 100 graus. Medida de AOM, veja, AOM, já está aqui, né? 15 graus, tenho nem o que dizer, muito simples, já está lá na nossa cara. A medida de NOC, ó, NOC, também está na nossa cara, 35 graus, segue o baile. E a medida de MON, MON, veja, MON é a junção desse ângulo aqui, 15, com o de 35. Ou seja, 15 mais 35. E isso vai dar exatamente 50 graus. Veja, gente, questãozinha muito simples. O que é que a gente teve que se ater, né, aos conceitos, né? Conceito de bissetriz, né? Esse conceitozinho aqui que significa medida de um ângulo, né? O conceito, né, desse AOB, né, que ele está se referindo ao ângulo, né? Esse daqui, ó, AOB, né, o ângulo que tem vértice em O, certo? Muito simples, gente, muito simples, muito simples, muito simples mesmo. Vamos seguir. Olha, essa questão aqui já dá para assustar um pouquinho, né? Já traz uma figura mais, né, cheia de ângulos, já dá para assustar um pouquinho, mas nada assustador, você vai ver, ó. Na figura abaixo, OM, ele é a bissetriz do ângulo AOB. Aprendemos na última questão que é, então não vou nem falar novamente, ó. OM, né, a semi-reta OM, ela é bissetriz de AOB, né, desse camarada todinho aqui. Show de bola. Ó, a semi-reta ON, né, esse camarada aqui, é bissetriz de BOC, ó. BOC. Ou seja, divide esse ângulo todinho em duas partes iguais. OP é bissetriz de COD, né? OP, bissetriz de COD. Determine a soma das medidas dos ângulos POD mais MON. Aí você pode olhar, parar, se perguntar, Daniel, cadê os números? Não tem número, realmente, não tem número, mas dá pra gente fazer. Como? Veja que a bissetriz, ela divide o ângulo, né, ao meio, né, em duas partes iguais. Então veja, se OM é bissetriz de AOB, se aqui, vamos supor, medir X, quanto vai medir aqui? X também, não é? Perfeito. A mesma coisa, ON na bissetriz de BOC, então se aqui medir Y, aqui também vai medir Y. Ponto. E o mesmo vai valer para cá, ó. OP na bissetriz de COD, então se aqui medir Z, aqui vai medir Z também. O que ele quer? A soma de POD, ó. POD, veja, POD é Z. Então, POD mais MON. POD equivale a Z. MON, ó, MON equivale a tudo isso aqui, ó, X e Y, tudo junto, não é? Ó, MON, ou seja, X mais Y. Então, MON, ele equivale a X mais Y. Certo, gente? X mais Y. Ou seja, o que ele está pedindo na questão é a soma, né? Z mais X mais Y. Veja ainda o seguinte, gente. Esse ângulo aqui, todinho, né? Se eu juntar todos esses carinhas aqui, ele vai dar qual ângulo? Um ângulo raso, né?
Ou seja, um ângulo que mede 180 graus. Ou seja, se eu juntar esse carinha com esse carinha, com esse, tudo vai dar 180 graus. Ou seja, Z mais Y mais X dará 180 graus. Show de bola. Veja, Z mais Z, 2Z. Y mais Y, 2Y. X mais X, 2X, igual a 180. Certo, gente? Agora perceba o seguinte. Eu tenho um doisinho aqui, tem um doisinho aqui, tem um doisinho aqui. O que é que nós podemos fazer? Um negocinho chamado fatoração. Ou seja, eu vou deixar o 2 como fator comum. Por que fator comum, Daniel? Porque ele tem em comum nas 3 parcelas, certo? Então eu vou deixar ele aqui como fator comum. Então 2 vezes, aí a gente faz o seguinte, ó, 2z dividido por 2, vai sobrar apenas o z, né? Que divide 2 por 2 vai dar 1, 1 vezes z vai dar z. O mesmo vai acontecer quando eu tiver 2y dividido por 2, que vai sobrar y, 2x dividido por 2, que vai sobrar apenas o x, isso aqui igual a 180. Veja, se eu sair multiplicando aqui, né, fazendo chuveirinho, eu retorno para essa expressão. Veja, eu não mudei nada, gente, só escrevi de outra forma, certo? Por que eu fiz isso? Olha aqui, o que é que minha questão quer? Z mais X mais Y. Tá aqui, só que em ordem diferente. É a mesma coisa. E veja ainda, o 2 está multiplicando toda essa galera. Eu posso pegar esse 2 e passar dividindo, né? Ou seja, eu vou ter que Z mais Y mais X igual a 180 dividido por 2, certo? E 180 dividido por 2 dará 90. Então, POD mais MON é igual a um ângulo reto, igual a 90 graus. Muito fácil, gente. Muito simples. Certo, gente? Tranquilinho. Parecia, né, um bicho de 7 cabeças a questão, mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, com calma, com paciência, tudo se resolve. Vamos para a próxima. Qual é a soma da metade da medida de um ângulo agudo com a metade da medida de seu suplemento? Parece que ele está falando em grego, né, gente? Nessa questãozinha aqui. Qual a soma da metade da medida de um ângulo agudo com a metade da medida de seu suplemento? Parece que ele está falando em grego. Mas não, gente. Vamos com calma, gente. Ó. Primeiro, ó, qual é a soma? Então, a gente vai fazer uma soma. Vamos colocar aqui devagarzinho. Soma, que é um mais. Da metade da medida de um ângulo agudo. O que é metade, gente? Coisa mais simples do mundo. Dividir por 2. Então, se eu tenho um ângulo de medida, vamos supor que x, a metade é o que? X sobre 2. Lembrar, o que é um ângulo agudo mesmo? É um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Aí a próxima parte, ele vai somar isso daqui com o que? A metade da medida de seu suplemento. O que é o suplemento de um ângulo, que a gente falou no início do vídeo? O suplemento de um ângulo, né? Lembre, 2 ângulos são suplementares, quando sua soma dará 180. Suplemento de 30 é quanto? 150, né? Porque 30 mais 150 dará 180. Como é que eu chego nesse 150? Veja, basta fazer o quê? 180 menos o ângulo, 180 menos 30, que vai dar o 150. Então, quem é o suplemento de x? É o quê? 180 menos x. Só que ele está somando com a metade disso, né? Que está falando aqui. Então, somar com a metade. Ah, facilitou muito nossa vida. Ó. Soma de frações. 2 frações, né, nós só podemos somar se os denominadores forem iguais. Por quê? Nós fazemos o quê? Repetimos o denominador e somamos em cima. Fica x mais 180 menos x. Veja, x menos x, zero, né, gente? E sobra o quê? 180 dividido para 2. Isso aqui vai dar 90 graus. Resumindo, o ângulo reto. Viu, gente? A questão parecia um monstro, né? Mas quando a gente foi decifrando cada coisinha dela, nós conseguimos chegar ao resultado facilmente. Então, quando nós somamos a metade da medida de um ângulo agudo com a metade da medida do seu suplemento, vai dar 90 graus. Certo, gente? Então, galera, nós iremos parar essa segunda aula por aqui.
A aula já está ficando um pouco extensa, então vamos ainda partir para uma terceira aula ainda com exercícios, com mais 4 exercícios para nós resolvermos, né? Exercícios no mesmo nível desses. Então, como eu sempre peço, se você gostou, acima de tudo, se você entendeu, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, sigam nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ambos @DanielMatemática 2019. A gente se vê na próxima aula. Valeu!